Já coloquei para começar, assim eu Tá. também te pego de surpresa, assim é melhor. É de sopetão, né? Sim, que nem ó, aqui, ó, já estamos ao vivo, né? Tá. Então, vamos começar a esperar o pessoal aí entrar, né? Uhum. Para aí a gente começa a falar sobre o assunto. Ó, que legal, ó, já recebi aqui a chamada aqui no canal do YouTube, ou seja, tudo certo. Ah, Dessa vez, legal. sim, dessa vez, graças a Deus, nenhum empecilho, nenhum Foi problema igual a outra rapidinho. vez. Nossa, outra vez, olha, eu vou te falar, que desespero. Nossa, a sorte é que não te falei, o Rogério, ele é demais, né? Não É. tem que falar. Ajudou eu e a Cleidinha, assim, absurdamente, sabe? Ai, Então, ainda bem, né? sim, sim. Aí, dessa vez, graças a Deus, sem Já pegou o problema. jeito, né? Sim, sim. Por isso que eu quis fazer aquela hora o testezinho lá, Uhum. mas deu tudo certo. Ah, que ótimo. Gente, sejam muito bem-vindos, boa noite. O pessoal começando a entrar. Vamos esperar mais um pouquinho, né, Rebeca? Para a Uhum. gente ter uma pessoa, o tempo da galera se acomodar na frente do computador, entrar, enfim, às vezes a internet dá um Sim. pau, enfim. Então, vamos esperar um pouquinho. Ah lá, o Valtão já entrou. Boa noite, Walter. Boa noite, Walter. Se espirrar saúde, né, Rebeca? É, né, não? Vamos esperar mais um pouquinho. E aquilo que eu te falei, hoje a ideia, né, gente, é mostrar um pouco para vocês da nossa experiência de laboratório, né? Um pouco sobre o que eu vivo, né, no laboratório com relação à parte de isolantes e a Rebequinha também, né? E Uhum. tentar um pouco mostrar essa nossa experiência para vocês. É claro, a gente ainda tem muito a aprender. A gente nunca, quem fala que não tem é uma mentira absurda, né? Então, vamos mostrar um pouco da nossa experiência. E, é claro, os pitacos de vocês são sempre muito bem-vindos. Vou deixar aqui a caixa de mensagens abertas, então, por favor, perguntas durante a live, deixem aí, né, perguntas, comentários. Ó que legal, ó, o Zé Amorim tá aí, fala Zé, Ai, beleza? que Boa legal. noite. A Ju entrou também, Débora, o pessoal tá chegando aí, né? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos aí a gente começa nosso bate-papo, para a Tá. gente deslanchar primeira live aí da Rebequinha, né, Rebeca? Pois é. Você tá com a bochecha vermelha ou você passou blush? Eu acho que. Deixa eu ver se melhora. Peraí. Melhorou? Tá bom, não, é isso aí, isso É que tem aí. uma lua acesa aqui, uma luz amarelinha, então eu acho que reflete. Acho que Então tá é. bom, tá tudo certo. Gente, então, ó, vamos lá, acho que já dá para começar, tô olhando aqui, ó, já tem uma galera que entrou, e aí o pessoal vai entrando, depois a live fica salva no canal do YouTube, da Subota, né, para todo mundo acessar, quiser assistir a hora que quiser, que puder, e, enfim, quantas vezes puder. Vou fazer uma breve apresentação minha, eu sou Wagner Aparecido Nogueira, sou técnico em prótese dentária desde 2005, que foi quando eu me formei, mas trabalho na área desde 2001. Já comecei em laboratório de ortopedia. Na realidade, eu nem ia falar datas para não começar a revelar idades, mas tudo bem, né? Os cabelos brancos e barba já entregam. E nesse tempo todo aí, passar um pouco dessa experiência, eu comecei a dar aula em 2011, né? Foi a primeira vez que eu ministrei uma palestra, e aí de lá para cá estamos aí, né? Então, todos também tiverem dúvidas, quiserem seguir, @inovagwagner, depois, qualquer dúvida que eu puder sanar para vocês, estamos aí. E aí eu vou passar a bola para você, Rebequinha. Se apresente, por favor. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca Lingoiste, eu sou TPD também e faço parte da diretoria da Sobota. E é um grande prazer estar aqui, né, conversando com meu amigo Wagner e falar um pouquinho da nossa experiência. Show, é isso aí. Não, com certeza.
vamos abranger um pouco, tanto a parte de... Eu imagino que, pelo que eu estou vendo aqui da galera que está entrando, é claro, né, também por causa do público, né, da Sobota, então nós direcionamos mais para a ortopedia, né? Mas é claro que eu não vou negar que um pouquinho da experiência de isolantes foi também quando eu trabalhei com prótese total, a parte de protocolo, sabe? Que é uma parte que quando você isola, ou dependendo do isolante que você usa, né? Se você não faz um isolamento bem feitinho, você tem uma dor de cabeça muito grande na hora de dar o acabamento na peça, enfim, né? Então, eu acho que eu vou começar falando de modelos de gesso, né? A parte de isolar em modelos de gesso. Eu vou falar em dois tipos de experiências que eu tive, né? Que eu, nesses anos aí de laboratório, né? Primeiro, quando eu comecei a trabalhar com ortopedia, eu aprendi a técnica no qual você faz hidratando. Eu não sei se é a mesma forma que você faz, Rebeca, hoje, ou se você já fez assim, né? Quando eu comecei, sim. Foi, então. Hoje você trabalha de outra forma. Legal. Então, eu comecei assim também, na parte hidratando. Então, o que eu fazia? Vamos supor, mesmo quando eu trabalhei de funcionário em laboratório de prótese, né? E quando eu comecei a ter o meu, eu sempre procurei trabalhar fazendo linha de produção, principalmente quando a gente trabalha sozinho, né? Porque você tem que planejar o que você vai fazer no seu laboratório para o dia render, né? Então, por exemplo, eu pegava na parte da manhã, fazia tudo que é fio, né? Desde ortopedia, enfim, né? E aí, quando era a hora do almoço, o que eu fazia? Um pouquinho antes, né? De sair para o almoço, isolava, né, os modelos, desde ortopedia, esperava uns 2, 3 minutinhos eles secarem, e aí eu colocava tinha um recipiente grande, né? Tipo uma bacia, colocava lá para hidratando, que aí eu pensava, bom, enquanto eu estou almoçando, tá lá hidratando, porque sempre você tem que deixar no mínimo uns 10, 15 minutos, né? Que é mais ou menos o tempo para que o modelo tenha sido hidratado o suficiente, né? E aí, quando eu voltava do almoço, mandava a bala acrilizando. E aí, fazia a acrilização, submergia, na hora que vai colocar na panela, né? Na panelinha ortodôntica, no começo, inclusive, eu nem tinha compressor no laboratório. Então, sabe aquelas panelas de borboleta? De borboleta, eu ainda tenho hoje, né? Eu tenho hoje a grande, né? Que é tipo panela de pressão, e tenho as antigas aqui de borboleta. E aí eu enchia até a tampa assim, né? Aí colocava o aparelhinho lá, fechava, e a própria, como transbordava, e você dava pressão fechando na borboleta, ele já dava pressão suficiente para não dar bolha, né? Só que aí, vamos lá, Rebeca, na hora que você quiser me interromper, fique à vontade. Não, tudo bem. E aí, eu pegava e fazia nesse sistema, né? Aí, assim, dúvidas que eu não sei se vocês têm, imagino que sim, e que na época eu tinha, que eu vou falar assim, muita coisa eu aprendi fazendo errado, né? E aí, depois, quando fiz cursos, enfim, né? Ou até conversando com os amigos, a gente sempre fala, como que você faz? Eu faço assim e tal, e aí você vai, né, melhorando. E aí, o que acontece? Eu tinha alguns problemas. Exemplo, primeiro, quando eu colocava lá no início para hidratar, eu isolava, né? Esperava ele secar, e aí eu submergia ele nessa bacia, né, com água. Problema, às vezes, que eu tinha, dava bolhas no isolante. Chegou a acontecer isso com você alguma vez, Rebeca? Sim, sim. Você também submergia os modelos para hidratar? Submergia, mas aí depois eu comecei a deixar o modelo sem submergir. Show. E aí não acontecia mais isso. Esse é um dos pulos do gato. Porque o que acontece? Quando você submerge o modelo, quando você passa o isolante, você cria uma película isolante, né? Que é aquela casquinha que depois a gente joga um ar, passa uma escovinha, ela sai, né? Ou sai no aparelho.
E aí, o que acontece? O que você impermeabiliza, né, uma camada do gesso. Quando você submerge o modelo, aquele oxigênio que está... Porque os modelos em si, eles são microporosos, né, tipo um soufflé. Né? Então, se você submerge, né, ele na água, o oxigênio precisa sair. Então, por isso que cria bolha no isolante. Porque é como você tentar encher uma bexiga, sabe? E aí o oxigênio precisa sair, ele sai, é claro, por partes do modelo que não tem o isolante, mas aonde tem o isolante que ele precisa sair, ele enche tipo uma bexiguinha, né? Que é onde dá as bolinhas. Então, primeiro problema, primeira situação para resolver isso é você não pode submerger o modelo, né? O ideal é você deixar a água só na base do modelo. Você faz hoje assim, Rebequinha? Não, hoje eu não hidrato mais. Mas quando você hidratava, depois, você começou a fazer assim, só na basezinha? Só na base, só. E aí não deu mais problema, né? Não deu mais problema. Show, show. Porque o que acontece? O ideal, eu tinha, inclusive, aprendi isso com o Mário, né? Que é o quê? Você tem que pegar, fazer com que o modelo sugue, absorva a água, né? Gradativamente. E não, digamos, que você submerja na água. Porque muitas vezes, inclusive, alguma bolha de ar pode ficar presa ali, entendeu? Sim. Porque, vamos supor, talvez não tenha para onde ela ter saído, ou por causa da pressão da água em volta do modelo, ou do próprio isolante, que não deixou sair, né? Então, aí, quando você ia lá para a panelinha, não sei se aconteceu já com você, na época que você fazia assim, submergindo o modelo, aí você ia lá, tal, acrilizava bonitinho, colocava na panela e já estava daí uns 15, 20 minutos, você ia tirar uma bolha aqui, outra colar. Acontecia contigo? Acontecia. Exato. É desesperador, né? Nossa, meu, você fica doido, né? Porque aí é aquela história, você começa a falar, putz, eu hidratei, a panela estava com água, o que será que aconteceu? Será que eu demorei? Será que... né? Mas é justamente isso. Pelo fato de você ter submergido o modelo na hora da hidratação, aquela bolha de oxigênio ficou presa ali. E aí, na hora que você acrilizou, colocou na panelinha, submergiu, injetou o ar, aquele oxigênio que ficou preso ali precisava sair. Para onde ele saiu? Para o acrílico. Entendeu? Foi onde dá a bolha. E aí, posteriormente, com o Marião dando essas dicas para mim, o que eu comecei a fazer? Eu isolava, né, da mesma forma, esperava uns 2, 3 minutinhos secar, colocava só na basezinha, esperava o modelo uns 15 minutos hidratar, e aí sim, processo de acrilização. E sempre antes de você acrilizar e tudo mais, você seca o excesso de água, porque o modelo fica úmido, né, Rebeca? Sim, fica. Não, né? Principalmente, gente, regiões de ameias, regiões próximas cervicais de incisivos centrais por palatina, porque Sim. Não sei se já aconteceu com você também um acrílico refugar assim, daquela aberturinha e onde dá báscula. Sim. Exato. Seca todo o excesso de água e aí sim, você vai, acriliza e aí submerge o modelo na panelinha para injetar o ar. Né? Você costuma fazer alguma coisa diferente desse processo que eu falei? Não, exatamente assim. Eu acho que a dica para quem hidrata o modelo hoje em dia é não deixar submerso o modelo todo. Porque eu já vi gente colocando assim o modelo todo, a fiação toda, cobre tudo numa bacia bem funda, Sim. Coloca lá dentro. Então, eu acho que deixar submerso não vai dar certo, dá ruim. Não Sim. Pode. Muito, muito. E aí, um detalhe, aí assim, erros que podem acontecer, né? Que nem eu dando curso, que é aquilo que eu falo, a gente aprende muito com os alunos, inclusive a gente vê coisas que a gente fazia errado, e você falava, caramba, eu errava aqui, né? Ou, putz, estou fazendo isso errado. Exemplo, eu já tive aluno, uma época, que aí, na época que eu fazia hidratado ainda, né? Que aí eu ensinava fazendo hidratado e tal, enfim, né? E aí eu peguei, eu falava para o aluno, você pega, você hidrata o modelo, deixa
só a basezinha, enfim, tudo isso que eu expliquei para vocês, explicava, né? Aí eu tive um aluno uma vez que ele falava, nossa, professor, mas eu isolo o modelo, eu hidrato, mas eu coloco na panela seco. Tem problema nisso? Você já viu alguém fazendo assim, Rebeca? Eu já vi comentando, já comentaram. Eu nunca vi fazendo, mas eu já ouvi comentários. Você nunca fez assim? Não, assim não, não. Aí assim, eu falei, bom, mas você tem problemas com isso? Porque eu nunca tinha feito assim. Aí esse meu aluno comentou, às vezes o acrílico abre um pouco, dá báscula no aparelho, não fica legal. E aí eu falei, vamos fazer um teste, né? Vamos ver, porque eu nunca tinha feito assim. E realmente, ele dá muita báscula. Eu imagino, é claro, posso estar errado, né? Mas eu imagino que, por você ter hidratado o modelo e colocado na panela seco, quando você injeta o ar, às vezes um pouco da água que está ali, às vezes tenta sair, não sei, por causa da pressão, imagino eu, que aí é onde o acrílico afasta, né? Da mesma forma, eu já tive alunos que faziam o contrário, que não hidratavam o modelo, só que aí não tinha compressor vamos supor, no laboratório, né? E aí pegava, né, isolava o modelinho, e aí esperava secar, né? Secando, aí a pessoa ia lá, acrilizava, tal, bonitinho, colocava na panela, submergia, igual eu comentei, né, na panelinha de borboleta, sabe? E aí fechava. Quando terminava o processo de polimerização, tipo uns 15, 20 minutos, ia tirar, sempre tinha bolha. Não totalmente poroso, sabe? Mas sempre tinha bolha. Porque o que acontece? Como você não hidratou o modelo antes, todo o oxigênio que está dentro do modelo, que nem o modelo de gesso, ele é microporoso, na verdade. Por ele ser microporoso, ele retém oxigênio. Se a pessoa, o protético, ele não hidratou o modelo, colocou ele seco, na hora que ele submergiu na panela, a água começa a entrar no modelo. O que acontece? O oxigênio sai. E aí vai para onde? Aí as microbolhas... Entende? Tá? Vai para a resina. Então, o fato que eu acho que todo mundo tem que aprender com isso é o quê? Segue só por uma via. Exemplo, se você faz com a técnica hidratando, hidrate modelo e coloque na panela com água, certo? Se você faz a seco, modelo seco, ok? Não hidrate, porém, panela sem água. Eu acho que essa é a receita de bolo que não tem como dar errado, né? E aí, assim, você fazia alguma coisa diferente desses, misturando técnicas, Rebeca? Não. Quando era hidratado, era na panela com água. Aí, já tem muitos anos que eu faço a seco e é totalmente seco mesmo. Então, eu nunca misturei. Sim. Eu não misturei também. Eu fiz os testes, né? Porque, primeiro, que eu sou muito curioso. E aí, quando eu vi os alunos falando isso, falei, vamos ver o que acontece, né? E realmente deu ruim. Então, por isso que eu falo, segue por linhas exatas. Se vai hidratar o modelo, panela com água. Se não vai hidratar o modelo, panela seca, né? Sem água. E aí você injeta lá, tem que ter um compressor, que seja um compressor de ar direto, tipo esse de pintor, sabe? Né? Que você, vamos supor, você vai precisar injetar na panela. Liga aí na tomadinha, injeta lá 15 libras de pressão, tá excelente, né? Então, eu acho que tem que seguir por vias. E aí, assim, isso foram técnicas que eu quis comentar com vocês, né? Também a Rebequinha comentou. E eu vou falar o porquê que eu fui para seco, fazendo sem, que nem a Débora Cardoso comentou, que trabalha sem isolar, ou melhor, desculpa, sem hidratar o modelo e panela seca, que hoje é a maneira que eu faço. Eu acho que, assim, é uma maneira que, pelo menos para mim, ajuda muito na produção, porque você não precisa esperar o modelo hidratar, né? E eu sinto que você colocando o aparelho, o modelo seco, na panela seca, injetando ar, ele fica muito mais adaptado. Você já reparou isso também, Rebeca? Fica. Nossa, é muito difícil, é quase raro um modelo com báscula, né? Assim, um aparelho que saia da panela com báscula.
com alguma alteração é muito difícil. Sim, inclusive, às vezes não, pelo menos eu sempre aqui, quando eu vou tirar, né, na hora de lavar cera e tal, você tem que fazer a alavanca, É bem forçar bem, difícil. porque ele fica bem grudado mesmo. E Então, adere bem, né? putz, fica muito bom. Eu, pelo menos, eu acho que, em termos de, se você quer uma adaptação muito boa, eu gosto muito panela seco e não hidrato. Eu acho muito legal, né? Eu, inclusive, mudei para essa técnica quando eu vi uma palestra na época com a Kika, a de Sorocaba, sabe? Sim. Uma vez foi uma palestra dela, inclusive na PEDESP, na época a Cissa que tinha organizado, tal, enfim, na época acho que ela tinha ido falar de placa de mordida. E aí a gente foi comentar de hidratar para acrilizar a placa autopolimerizável, sabe? E aí onde ela deu a dica, ela falou, não, eu faço a seco. Eu falei, caramba, mas você faz seco não dá bolha? E aí foi onde ela deu a dica. Eu falei, vamos testar, por que não, né? E aí até hoje não largo mão. É claro, um detalhe muito importante, tanto para quem vai fazer a hidratando, quanto quem vai fazer a seco, que aí essa outra dica eu aprendi com a Cissa, né? Que era o quê? Você terminou de acrilizar o aparelho, né? Tanto faz manipulado ou pó líquido. Terminou de acrilizar, nuvem de pó. Lembra disso? Exatamente, sim. Principalmente onde o acrílico termina, vamos supor, por palatina, né, dos dentes, ameias, e onde a gente, às vezes, você tira o excesso da resina e tudo mais, sabe? Tiro, Todas essas bordas, pó, porque aí o residual de monômero ativo, quando for polimerizar o aparelho, ele vai sair, ele vai encontrar ainda esse pó, então ele tem algo para bloquear ele e saturar. Então não tem perigo dele empenar. É isso aí. Fica top, não fica? Fica. Sim. Aprendemos com a Cissa, né? Nossa, essa dica assim foi, eu falei, nossa, resolveu uma vida. Preciosa. Porque, acabou o problema de aparelho empenado, né? Acabou, zero, graças a Deus. Né? Não tem mesmo. Sim, então putz, muito bom, muito bom. Ó, o pessoal tá aqui, ó, o pessoal entrando, comentando, ó, a Cláudia, Marloto, Felipe, ó, o Felipe comentou, ó, pressão demais na panela pode dar bolho na resina ou pelo contrário? Ele faz a seco também. Bom, excesso de pressão na panela eu só diria que é perigoso porque pode explodir, né? Eu não passo de 20 libras. Não. Principalmente essas panelas de encaixe, tipo panela de pressão. Né? As de borboleta são mais resistentes, mas essas de encaixe, igual panela de pressão, são mais sensíveis. Então, no máximo 15 libras. Eu diria que o mínimo é 10, o máximo 15. A Rebequinha falou que usa 20. Tá ótimo. O máximo que eu chego é 20. Não passem disso, é muito perigoso. Muito perigoso. Né? Quer acrescentar alguma coisa nessas que eu falei, Rebequinha, para a gente entrar no isolante mesmo? Porque o pessoal deve estar falando, vocês estão falando de um monte de coisa, não estão falando de isolante. Menos do isolante, né? Não, exatamente. O jeito que você faz é a mesma coisa que eu faço. Então, assim, tá bem parecido. Então, não tenho muito o que agregar agora. Legal. É a mesma coisa. Sim. Então, por que eu quis abranger um pouco disso antes? Justamente para chegar no principal, o isolante. Sim. Que, assim, de nada é uma técnica fazendo a seco ou hidratando se você não trabalha com um bom isolante ou se você não isola direito o modelo, não é verdade? Que seja ele modelo de gesso ou modelo 3D, que hoje em dia temos aí no mercado e tudo mais, né? Então, assim, isolante, gente. Eu, pelo menos, eu não ligo de falar marcas, né? Inclusive, é o merchan, se alguém quiser, estamos aí, né? Pô, ajudem a Sobota, sejam parceiros, né? Por que não? Né? Sim. Mas, assim, na época que eu, por exemplo, que eu trabalhava com prótese total, parte de implante e tudo mais, um isolante que, uma vez, quando eu fui fazer curso de protocolo, eu gostei muito, era o Degu Coast, que era um isolante da Dentsply. Eu não sei se alguém aqui que está assistindo a live, ou se você, Rebequinha, já trabalhou com ele. Ele era um isolante rosa. Não. Você conheceu? Não recordo, não lembro.
Eu conheci esse isolante em meados de 2012, se eu não me engano, né? E aí, quando eu conheci, para mim, na época, foi um divisor de águas, porque ele era muito bom, mas muito bom mesmo, sabe? Para vocês terem ideia, na parte de você, que nem eu, hoje, até hoje, eu ainda faço placas termopolimerizáveis. Você faz, Rebequinha? Só que você faz sem cera, tal. Não, só faço de rápida. Eu desde quando eu comecei, eu logo aprendi, né, a técnica de fazer ela prensada, e até hoje eu faço. Eu tenho clientes, inclusive, que na prescrição colocam lá resina termopolimerizável, tal, enfim. Né? Sim. E aí, o que é um divisor de águas? Você trabalhar em tudo que vai, principalmente tem polimerização, é você ter um bom isolante, né? E na época, quando eu conheci esse The Glue Coach da Dentsply, você passava uma camada única e deixava ele escorrer, jogava uma camadinha de ar, né, um jatinho de ar, e deixava a mufla, né, em pé, assim, vertical, para escorrer o resto. Você acrilizava, que fosse prótese total, que fosse placa de mordida, ela saía impecável. Parecia até que a gente fazia muralha de silicone, sabe? Mas esse isolante pode ser usado para orto ou não? Então, vamos lá. Como na época eu trabalhava com prótese total e ortodontia, ortopedia, enfim, eu falei, caramba, esse isolante ele é tão espesso, tão viscoso, que eu tenho receio de passar ele direto para um aparelho ortodôntico, porque assim, eu sou da época que eu aprendi que o aparelho ortodôntico ele tem que estar o quê? Totalmente grudado, sabe? Aquela adaptação, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, o aparelho tem que fazer o clack. Né? Então, no começo, aí eu fiz testes, eu falei, vou usar ele puro, né? Vamos ver o que dá. E aí, eu vou também diluir. Então, assim, o primeiro teste que eu fiz, eu o diluí numa proporção, para você ter ideia, 3:1, que seria o quê? 3 porções de água e uma de isolante, entende? Então, para você ter ideia, nessa proporção, eu acrilizava o aparelho, isso já trabalhava na técnica a seco, né? Por isso quis comentar também antes sobre elas, né? E aí, isolava nele diluído, e depois de acrilizado, mesmo ele muito bem adaptado devido à técnica de seco, ia forçar para tirar, às vezes até meio que ele saía assim tão fácil, sabe? Não era aquela coisa que ele ficava grudado assim. Isso diluindo, para você ter uma ideia da qualidade do isolante. Quando eu não diluía, eu ia soltar ele, né? Eu só fazia assim, com o Lecron. Ele já saía. Já saía. Então, aí, o que eu comecei a fazer na época? Eu diluí ele numa proporção para trabalhar mesmo, que foi o que eu defini na época que eu trabalhava com esse isolante. 4:1. Para você ter ideia como o isolante era bom, né? Você não conheceu? Não. Aí esse isolante... imaginar que ele era bem grosso, né? Nossa, era muito top. Não sei se quem estiver assistindo aqui já conheceu esse isolante, ele era The Glue Coach da Dentsply, né? Aí ele saiu de linha. E aí eu busquei alternativas. Aí, é claro, o Cel-Lac, eu acho muito bom, né? O Cel-Lac, para você trabalhar na ortodontia, vamos supor, aparelhos removíveis, ortopedia, eu diluo 2:1, né? Você trabalha com o Cel-Lac, ou já trabalhou, Rebequinha? Já trabalhei. Agora, ultimamente, estou usando o Isolac, mas Muito eu estou bom. usando ele puro. Sim, sim. O Cel-Lac você não chegou a trabalhar? Trabalhei. Você diluía ou não? Diluí um pouquinho. Né? Pouca Porque ele coisa. ele era viscosinho. Eu, na época que trabalhava com o Cel-Lac, eu trabalhava na proporção 2:1 para o orto. 2 de água, 1 para o isolante. Isolante. Né? E aí, assim, hoje, a Rebequinha comentou do... Qual que você usa hoje, Rebeca? O Isolac. O Isolac é o da Clássico, não é? É.
é o mesmo que eu uso hoje. Conta um pouco da sua experiência com ele, já que eu falei muito, tô com a garganta seca. Então, eu uso ele puro. Sim. Eu não Você dilui ele ou não? Não, eu não diluo. É, Não diluo. eu uso ele purinho, purinho, purinho. E como eu faço a técnica pós-seco, então eu primeiro isolo o modelo para depois colocar os grampos. Eu não sei como que você faz, se você coloca os grampos, isola depois, mas eu isolo com o modelo sem os grampos, Sim. aí depois eu coloco os grampos e eu espero ele secar um pouquinho e já acriliso. Agora, quem isola já com o modelo com os grampos, tem que tomar cuidado para não ficar isolante no fio, para não oxidar o fio, né? Então é bom sempre passar um pincelzinho seco ali no fio para tirar algum restinho de isolante que tem ali no fio. Eu acho importante ter que tirar para depois Sim. acrilizar, né? Sim. Você isola antes de prender os fiozinhos, né? Eu faço o contrário. Mas isso é mania, sabe? Desde quando eu comecei lá e tal, eu tenho o costume de fazer toda a fiação, seja ortopedia, enfim, né? Aí eu vou, isolo, pegar fio, pegou, entendeu? A única coisa que eu não deixo pegar quando eu isolo é expansor, né? Sim. Mas pegou fio, pegou. Aí o que acontece? Eu deixo uns 3 minutinhos, sei lá, secando, né? Fez isso, processo básico, que foi isso que você comentou, né, Rebequinha? Que é o quê? Antes de acrilizar, você vem com um pincel. Que nem eu comento com os alunos, eu falo o quê? Gente, ó, quando você vai posicionar o fio que você confeccionou no modelinho de gesso ou no modelo 3D, não deixe ele colado, porque senão vai dar uma bolha de ar e você não vai, ou de isolante, você não vai entrar acrílico ali, não é verdade? Não entrando acrílico, vai falhar, o grampo vai sair quando o dentista for ativar, né? Então, o que eu sempre comento com os alunos? Gente, fio de cabelo. Não é claro, não fio de cabelo fininho, fio de cabelo grosso, tá? Né? Mas fiozinho de cabelo, que é o quê? Você passa o pincel e o pincel entra embaixo do fio, sabe? Entre o fio Isso aí. e o modelinho, né? Justamente para isso. Isolou, esperou secar, pincelzinho por todos os fios, porque o isolante em si, quando ele seca, no modelo de gesso em si, ele forma uma película, né? Que é o que nós comentamos aqui. No fio, se caso esbarra no fio, ele também forma uma película que fica tipo uma gelatininha. Já reparou, Rebeca? Fica o isolante do modelo de gesso, né? Isso. Sim, fica uma gelatina. Então, se você não tira essa gelatininha que fica, quando você acrilizar, se ele não der bolha, porque uma coisa que pode acontecer é der bolha, né? Porque por estar aquela pelotinha de isolante, a resina não escorre. Não escorrendo, dá bolha, né? E aí eu aproveito também, que nem você comentou, de amarelar entre o fio, que parece até um ferrugem, né? Exatamente, Sim. Isso aqui, depois eu vou até achar aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque desculpa. Alguém comentou aqui do fio parecer enferrujado. Depois eu vejo se eu acho aí nos comentários. E realmente, isso aí, ele não vai aparecer. Vamos supor, você terminou de acrilizar, tal, o aparelho está bonitinho. Não é nesse momento que ele acontece isso. É a médio ou longo prazo, né? Então, isso é uma reação que tem do isolante para com o acrílico e o fio, né? Não é que ele oxidou, né? É uma reação que tem. Até porque a gente trabalha com fios que não podem oxidar, não é verdade? É que a aparência aparece, né? Sim, é muito parecido. Aí eles falam, o fio oxidou. A gente sabe que não é uma oxidação, né? Sim. Mas ele fica como se, é o que você falou, parece que está enferrujado mesmo. E é o isolante. Excesso de isolante. Por isso que, se vocês têm o costume, que nem a Rebequinha não corre esse risco, né?
Porque você isola antes de prender os fios. Eu não, eu gosto de prendo os fios, tal, depois eu isolo, né? Não tem problema de fazer assim, porém, você tem que ter uma perícia de antes vai lá, passa um pincelzinho, tira todo o excesso. Você seguindo isso, não tem como dar erro, né? Sim, eu já fiz assim com grampo também, só que o geral é fazer sem os grampos no modelo. Mas se eu tiver que fazer com os grampos, eu tomo esse cuidado de pegar um pincel sequinho e passar em todos os grampos. Sim. O que eu sempre, talvez é trauma também, de vamos supor, você vai fazer um binner, né? E aí deu um monte de fio e tal. Quando você isola antes. E aí depois você vai começar a pôr a cera e o fio cai, e aí você põe o travessão bonitinho, aí você fala, tá do jeito que eu quero, tá tendo os toques de travessão inferior, superior. Quando você vai acreditar o escudo, ele cai. Então eu falei, não, eu vou manter o que eu faço, vou prender os fios, depois eu isolo e tá tudo certo. Mas como eu faço... Ô, Wagner, como eu faço mais ortodontia, então é mais fácil, né? Sim, sim. Mas aí eu fiquei com isso. Mas quem trabalha, eu conheço pessoas que também fazem igual você, né, Rebeca? Mas isso é mil, tá? Não é que é certo ou errado fazer do jeito que você faz ou do jeito que eu faço. As duas técnicas estão certas. Você só tem que depois ter uma perícia grande para tirar o excesso de isolante, né? Exatamente, Não pode esquecer. Não, hipótese alguma. Porque esse detalhe, ou vai dar a bolha, né? E aí o fio vai ficar exposto, né? E vai quebrar na hora do dentista ativar, porque ele vai estar frágil. O acrílico não abraça o fio. Sim. Ou ele vai dar essa reação com o tempo, né? Então, tomem cuidado com isso. Um detalhe muito grande que já aconteceu também, que eu vi, ele fica meio esbranquiçado quando acriliza, quando tem excesso de isolante. Já viu, Rebeca? Não. Já vi acontecer. Ele fica como se tivesse, tipo como se tivesse uma nata, sabe? No fio. Mas é excesso de isolante também, que não foi tirado direito, tá? Que aí com o tempo é onde ele vai ter essa reação, tá? Ai, não. Pois é. É mais fácil limpar o fio do que ter essa dor de cabeça depois, né? Não é verdade? Gente, tudo é processo. Vamos fazer um processo. Você tem que fazer uma maneira de trabalho que seja processual. Exemplo, sei lá, vou fazer os fios, terminei de fazer os fios, prendo muito bem com cera, fiz isso, isolo, terminei, esperou secar, pincelzinho, e aí vai acrilizar, e aí tanto faz se você fez hidratando, a seco, enfim. Ou igual você, né, Rebequinha? Que é o quê? Isola, espera secar, prende fios e tal, enfim, e aí vida que segue, na hora de acrilizar. Sim, o Wagner, e também tem gente, eu não sei se já comentaram com você, tem gente que acriliza, faz a técnica pós-seco, acriliza, e aí fala, mas não dá certo essa técnica para mim, porque aonde a resina tá colada no palato e tal, tipo, fica meio borrachoide, fica meio mole, não endurece, né? Sim. Mas o que é? É que o isolante não tá sequinho, né? Se o isolante estiver molhado... Então, muita gente fala, eu não faço essa técnica porque não dá certo. Mas não é que não dá certo, é porque o isolante ainda está molhado, né? Então, sim, é bom esperar um pouco, secar direitinho e aí vem com a resina para dar certinho. Sim. Por isso que, independente se você hidrata ou não, isola antes. Vamos supor que você não hidrate, igual eu e a Rebequinha fazemos hoje. Isola, espera uns 3, 5 minutos, e aí você vai trabalhar. Mas eu hidrato. Não tem problema nenhum. Isola, espera uns 3, 5 minutinhos, e aí põe para hidratar. O que você também não pode fazer é justamente o quê? Isolei correndo, joga ele lá dentro da água. Não pode. Ou ele vai dar a bolha, né, igual a gente comentou aqui, ou ele vai depois sair o isolante, né? Porque ele não teve tempo suficiente de secar, aderir, sabe? Então não fica legal. É isso aí. E, Rebeca, você comentou que nem hoje, tanto eu quanto você usamos o isolante da Clássico, aqui até o menino aqui, o
Felipe falou, amo os produtos da Clássico. Produtos da Clássico não tem o que falar, né? Tanto em resina, isolante, enfim. O pessoal hoje em dia, putz, é nota 1000, não tem o que falar. É né? Nota 1000, Já usei também outros isolantes, usei VIP Film. Também. Usei, acho que era Isolac. Era Isolac? Acho que era Isolac, que era da Denkril. E, assim, você chegou a usar esses outros, Rebeca? Não, só usei da VIP Film. Esse da VIP Film eu usei, Sim. Eu, assim, quando eu saí do The Go Coach, né, que ele saiu de linha lá, que eu comentei, aí eu fui para o VIP Film, né? Que um amigo meu tinha indicado, tal, né? Isso aí em meados de, acho que, 2015, por aí. Também, por aí. Aí, foi para ele, mas não, sei lá, não foi, né? Uhum. Aí falei, vamos testar outros, né? Por que não? Testei Isolac, não curti. E aí foi quando eu testei o Cellac, né? Hoje, às vezes ainda uso o Cellac, mas quando fui testar o da Clássica, o Isolac, falei, mano, é esse. Adorei. É muito bom. Sim. É muito bom. Não tem o que falar. E aí, Rebeca, aproveitando já que a gente está falando em modelos de gesso e tudo mais, vamos falar também, é claro, né? Alguém tem alguma dúvida a mais sobre modelos de gesso? Para a gente, antes, migrar para os modelos 3D? Deixa eu olhar aqui, eu vou passar a barra de rolagem aqui das perguntas. Deixa eu ver se passou alguma coisa em branco aqui, ó. Isso. Né? Já tinha comentado, né? A Débora falou que trabalha a seco e sem hidratar, panela a seco, é a mesma forma que a gente faz, né? Adoro, não tenho o que falar. Eu também adoro. Muito bom. Adaptação é outra vida, né? Não, é perfeito, né? Perfeito. Sim. Aqui, eu achei, ó, que foi inclusive o Felipe também que falou, ó. Ele falou se o excesso de isolante pode amarelar a resina. Então, é isso aí, é o excesso que não tirou, que é onde ele contempla dessa, que parece o ferrugem, né? No fio, né? Só no fio, né? Só no fio, é isso aí. Então, não esqueçam, tá, gente? Tira o excesso de isolante, tá? Não é a resina toda que vai ficar amarelada, né? Só na parte da fiação. Exato. E é só onde está o bendito excesso de isolante, né? Ó, o Marcos, ó, o grande Marcos aí, ó, ele perguntou se, lá, oi, boa noite, hidrata antes ou depois o modelo? Eu imagino que ele perguntou se isola, hidrata ou hidrata e depois isola. Eu imagino que é essa a pergunta dele. Eu diria para assim, na época que eu fazia a técnica hidratada, o que eu fazia? Isolo, isso que nem eu comentei agora há pouco para vocês fazerem também, né, Rebequinha? Isola, espera uns 3, 5 minutinhos, ele secar muito bem, e aí se você hidrata, coloca lá para hidratar. E não esquece, não submerge. Só não põe submerso. Você fazia assim também, Rebeca? Ou você deixava hidratar para depois isolar? Não, eu isolava, esperava um pouco e depois colocava para hidratar. Sim. Só no fundinho do gesso. Só. Água só lá embaixo. Vamos supor, o modelo está aqui, a água aqui, ó. Dentes para fora e tal, né? Para não invadir a área da resina, né? A água não pode. Exato. E aí, ó, que nem Marcos, se você, não sei como você faz hoje, mas vamos supor que você hidrata o modelo e depois você vai isolar. Eu imagino que a chance do teu aparelho empenar é muito grande, porque você vai ter, primeiro, um excesso o modelo vai estar encharcado. Quando você passar o isolante, o modelo não vai absorver tão bem aquele isolante, imagino eu. Né? Se eu estiver falando merda, por favor, me corrijam, tá? É que eu nunca fiz isso, de hidratar para depois isolar. Estou falando que eu estou imaginando devido à reação dos materiais, né? Mas procura dessa forma, isola e depois você hidrata. Vamos ver aqui. Maria Aparecida comentou que trabalha seco. Ô, Gilberto, olha lá, grande Gilberto, boa noite. Legal, gente. Então, vamos para a parte de 3D.
Rebeca, como que você faz hoje na parte de modelos 3D? Porque hoje, assim, é o que há, né? O pessoal hoje na internet, quando coloca lá, vamos supor, a foto sei lá, um aparelhinho que você fez no modelo 3D, aí já vem a pergunta, como que você isolou, né? Uhum, E aí, como que você faz, Rebeca? Eu já passei sufoco, sabe, no começo. Nossa, nem me fala. Já cheguei a mandar aparelho sem modelo, porque eu tive que destruir o modelo, mas eu preservei o aparelho. Sim, Eu falei, não, eu vou destruir o modelo e, né, mando o aparelho. Porque não saía de jeito nenhum. Mas erro meu, né? Eu que não isolei direito, não esperei o tempo certo, tal, né? sim. E aí depois eu comecei a usar um produto, né, um isolante que eu uso até hoje, que eu gosto bastante, que assim, eu não experimentei outros, então não posso dizer. Então eu só fiquei nesse. E eu gosto bastante porque ele cria uma película bem maravilhosa. E Você aí o não tem modelo problemas na hora de tirar. não, nenhum. Legal, Ele legal. cria uma película assim maravilhosa, assim, é bem facinho de tirar. Isolando direitinho o modelo, né? Tem que isolar Sim. direitinho, não pode ficar nem um pedacinho sem isolar, senão não sai. Você faz o mesmo processo, Rebeca? Você isola todo o modelo, espera secar e depois faz os grampos? Exatamente. Aí quando eu vejo que ele tá, tipo, o modelo tá. Porque esse isolante, ele fica como se fosse uma colinha, né? Ele fica meio Sim, esbranquiçado e depois ele some aquele branco e fica tipo um brilho no modelo, não é assim? é isso aí. Uhum. Aí eu coloco o dedo, vejo que tá bem sequinho, aí eu venho e coloco os grampos. E aí acrilizo normal, É isso aí. em Legal. panela. Você não quer falar para a gente que isolante que você usa, não? Eu falo, pode? Pode falar, não tem É problema. o Quem sabe? Palaferme. É o Ah, Palaferme. legal. Acho que é da Cruiser, não Da é? Cruiser, é. Ele é Sim, excelente, eu gosto. legal, legal. Não é. Eu sei que você usa outros, né? Sim, Rebeca, olha, você falou de perder modelo 3D, né? Meu, aconteceu muito isso comigo. Ai, Quando eu dá estava desespero. começando, nossa, você fica doido, né? Porque, primeiro, na época que eu comecei, eu ainda. Foi na época que eu comecei a receber um modelo ou outro, sabe, que o dentista mandava? Na época eu nem tinha o conhecimento que tenho hoje e tal, e eu recebi o modelo, sei lá, tinha testado isolante de resina mesmo, sabe? Comum, né? É. Fui, passei vaselina sólida, tentei, nossa, tentei tanta coisa, né? E, pô, vezes de você ter que entregar o aparelho no dia seguinte, né? Quem nunca? E aí acrilizava tal bonitinho, na hora que ia remover, Não não sai. saía. E aí partia para isso aí que você falou, né? Eu falava, sinto muito modelo 3D, vamos quebrar e manter É. o aparelho, né? E aí depois eu entrava em contato com o cliente e falava, ó, isso no começo, né? Quando eu ainda não imprimia mandava os modelos de clínica de radiologia, né? Aí eu falava, Uhum. ó, vê quanto que é o modelo, eu pago para você, sei lá, né? É o justo, né? Porque Sim, a falha sim, foi minha, digamos assim, né? sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a parte de fluxo digital, foi o que me ajudou a entender um pouco mais sobre a parte de como que seriam os isolantes. Exemplo, se você, que nem hoje no mercado, nós temos, não temos só essa marca que você falou, né, Rebeca? Nós temos outras marcas também de isolantes. E o que os isolantes para modelos 3D fazem é praticamente o que o isolante para modelo de gesso faz, que é o quê? Ele cria uma película que impermeabiliza, né? E justamente ele não vai deixar o quê? Da mesma forma que o modelo de gesso, ele é microporoso, né? Igual eu comentei, igual um soufflé, né? O Uhum. modelo 3D, ele não é microporoso, porém, ele tem as camadas de impressão. Malhas, né? É. Exato. Se você, vamos supor, imprime a 50, 100 microns, que é o indicado para ortodontia, ortopedia, né? Digo, imprimir os modelos, né? As 50 microns, essas camadas, elas não são visíveis a olho nu.
Porém, se você pegar, que seja uma lupa, você já vai começar a enxergar. O pessoal chama muito de digital. Ela parece uma digital, né? As camadinhas de emenda. Quando você trabalha 100 microns, você já enxerga essas camadas. E aí vocês imaginam a resina, né, autopolimerizável, que a gente usa para os aparelhos, ela aderindo nessa camada. Porque essas camadas, elas são como retenções mecânicas, né? Então, após a polimerização, você não vai tirar nunca, esquece, você perdeu, né? Por quê? Devido a essas retenções. E o que acontece principalmente com modelos de clínica de radiologia, pelo menos na época, né? Hoje eu praticamente não recebo mais modelos de clínica de radiologia. Você recebe ainda, Rebeca? Não. Hoje eu praticamente não recebo, né? Mas na época que eu recebi, eu comecei a reparar o quê? Nossa, eram muito grosseiros, e eu não entendi o porquê. Quando eu comecei a trabalhar com o 3D, eu entendi. Era a forma na qual eles eram impressos. Eles eram impressos, a grande maioria, em impressora de filamento, que, diferentemente das impressoras de resina líquida, elas não imprimem por fotopolimerização. Elas imprimem através de vamos supor, a impressora de filamento. Você imagina uma impressora, vamos supor, de jato de tinta, e ela tem, vamos supor, a base dela, né, onde está o modelo, e aí tem a cabeça extrusora, tem o filamento, geralmente é de ABS, né, que é como se fosse um plástico, por isso que ele é bem mais leve que o modelo de resina líquida. E aí essa cabeça extrusora, ela aquece esse fio e vai passando e imprimindo. No acabamento da impressão 3D, na impressora de filamento, esse acabamento é reto nas bordas. Na resina líquida, ela é curva. Por isso que, na impressão de filamento, ele fica as marcas mais evidentes de cada camada, sabe? E aí, principalmente em modelos impressos em impressora de filamento, a retenção é maior ainda. Por isso que, se você não usar um isolante muito bom, você pode passar vaselina pastosa, você pode fazer o que for, ele vai grudar, tá? Então, assim, vamos lá. Isolantes que eu usei, né? Daqui a pouco eu vou até passar, eu tenho alguns slides, eu passo rapidinho, coisa de 5 minutos, né? Eu tive a oportunidade de testar alguns isolantes para alguns fabricantes, né? Um desses isolantes é o quê? É como se fosse uma película que você plastifica, sabe, na Plastivac? E aí ele cria tipo uma película isolante sobre o modelo. Já viu isso, Rebequinha? Eu já vi, mas nunca usei. Eu conheço, mas nunca usei. Sim, sim. Então, esse é um isolante que eu testei, né? Que inclusive hoje já tem à venda no mercado, que é o isolante, a película isolante da Rocalflex. Eu gosto dela, mas para trabalhos exclusivos. Quando eu for passar os slides, eu vou explicar o melhor, o porquê em cada processo. Eu uso cada isolante em específico, né? Usei o Palaferm da Cuser, né? E hoje eu uso um isolante que ainda não foi lançado no mercado, mas em breve vai ser lançado, que inclusive vai ser um isolante muito bom, pelo menos pelo resultado que eu tenho no laboratório, né? E aí eu vou tomar a liberdade aqui. Você quer falar alguma coisinha, Rebeca? Não, é só uma dúvida, assim, o modelo de filamento, quando vinha para o laboratório, eu nunca acrilizei no próprio modelo, eu duplicava. Você chegou a acrilizar no modelo de filamento? Sim. É mesmo? E dá certo? Então, se você isolar... Isola muito bem, né? Então, se você isolar com esses isolantes líquidos, não dá muito certo. Não dá, né? Não. Então, para modelo de filamento, eu uso a película isolante da Rocalflex. Entendi. Porque aí, esquece, não vai grudar nada, zero, fica impecável, tá? Uhum. E, inclusive, nesses modelos que são mais ásperos, que são de filamentos, a película isolante da Rocalflex, ela gruda, assim, de uma forma, quando você plastifica, que fica impecável, né? Da mesma forma...
Não, porque esses de filamento, a ranhura dele é muito profunda, assim, no modelo, né? Sim, é por causa do tipo da Da impressora. É impressora. isso que eu comentei. Uhum. Não só, é claro, não só da impressora, mas geralmente as impressoras de filamento, elas imprimem. Eu vou dizer assim, inclusive eu já trabalhei com impressoras de filamento que imprimem a 50 microns, que é o que a gente imprime em resina líquida. Fica bom, fica muito bom. Só que o acabamento dela, como eu comentei, ele é reto, não é arredondado as bordas, as emendas, sabe, de cada camada. Uhum. Por isso que sempre vai ficar a marca, por mais que você imprima 50 microns. Só que a grande parte na época, né, eu não sei hoje, porque faz tempo que eu não recebo modelo de clínica de radiologia, mas na época, os modelos que eu recebia de clínica de radiologia, eles imprimiam, vamos supor, a 300 microns. Isso, por exemplo, para ortopedia ou qualquer outro trabalho, não é aceitável. A adaptação do aparelho não vai ser legal, tá? Mas, enfim, né? Mas eu não duplicava. Quer agregar mais alguma coisa, Rebequinha? Não, por enquanto é isso, que eu queria falar sobre o modelo de filamento. Sim. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, rapidinho, só para passar esses slides, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá vendo, Rebeca, o slide? Tô vendo. Então, Uhum. todo mundo tá vendo também, legal. Gente, ó, ele aqui, deixa eu abrir aqui. Opa, peraí, travou. Agora foi. Tá vendo? Tá vendo o slide? Fechou. Sim. Então, gente, ó, por exemplo, essa é a película isolante da Rocalflex. Como eu comentei, ele é uma película que você plastifica sobre o modelo 3D. Para ela ficar muito bem adaptada, o ideal é você ter uma plastificadora a pressão, tá? Então, não é assim tão viável no mercado, né? Se você for fazer uma Plastivac comum, você tem que esperar ela derreter um pouquinho mais para plastificar. Aí ela gruda legal, tá? Ó, então, aí assim, para as películas isolantes, tanto essa que você plastifica, quanto o isolante que você passa com o pincel para modelo 3D, aí eu já vou me render, Rebeca, a maneira de trabalho que você faz, inclusive em modelo de gesso, que é o quê? Primeiro isolo, espero secar e depois faço o fio. Tá? Ó, por exemplo, plastifiquei, fiz os fios, aqui inclusive é um outro modelo, mas o processo é o mesmo, olha lá, tá vendo? Ele tá com a película, ó. Né? Uhum. A forma de prender os fios, a mesma, ok? Olha lá, aqui uma arcada inferior. Tá legal a imagem, Rebeca? Tá ótima. Galera, Essa vê aí. película é bem fininha, né? Sim, sim. Ela é tão fina, para vocês terem ideia, que se na hora de plastificar você passa o ponto dela, ela não chega a fazer barriga, tá, gente? Igual, vamos supor, um acetato. Ela estica e fica assim, parecendo uma teia de aranha, para vocês terem ideia. Quando ela chega nesse ponto, você plastifica, tá? Esse é o ponto ideal para plastificá-la, né? Ela fica assim, show. Olha lá. Deixa eu passar aqui, olha lá. Esse é o mesmo, tá, gente? Ó, prendi os grampos, aqui uma placa Hawley com expansor, e esse aqui o superior, um McNamara modificado, olha lá, também com a película, né? Acrilizei, no caso o McNamara, gente, eu gosto de fazer ele manipulado, tá? Então, acrilizei, olha lá. Aí, aquele, né, o pulinho do gato, né, Rebeca, que a Cissa comentou pra gente, que é o quê? Excesso de pó, né, nas bordas, olha lá. E aí, depois, o acabamento, ó. E aqui, o aparelho inferior. O aparelho inferior eu fiz pó líquido, tá? Eu gosto de fazer só manipulado quando é algo encapsulado, tá? E aqui, gente, o isolante em si. Esse isolante é o que eu, inclusive, uso hoje, né? Da mesma forma que é o Palaferm, né, que você comentou, Rebequinha. Mesma forma, modelo 3D, você vai passar esse isolante no modelo 3D, mas, gente, não é só
passar aonde vai o acrílico. Que, inclusive, eu acho que no modelo convencional de gesso, a gente não tem que isolar só onde vai o acrílico. Isola vestibular, não é? Por que que muitos modelos de gesso, na hora que você vai remover o aparelhinho, ele quebra dente, enfim, porque não teve isolante ali, né? Então, da mesma forma, o modelo 3D, vamos isolar não apenas onde vai o acrílico, isola ele inteiro, isola oclusal, isola vestibular, isola base, isola tudo. E aí, gente, deixa ele secar. Olha lá, ó. No início, igual você comentou, Rebeca, início ele parece algo bem líquido mesmo, igual um isolante comum. Aí ele fica esbranquiçado e, ó, depois ele fica assim, ó. Aí eu até dei um zoom legal na foto, né? Mas eu fiz justamente esse processo, passar o isolante, espera secar muito bem, né? E aí sim, faz os fios e prende tudo mais. E aí, Rebeca, algumas coisas que assim, eu volto aos meus toques, né? Lá, que é o quê? Eu sempre tenho o costume de, mesmo em modelo 3D, eu não gosto de isolar o modelo 3D para depois fazer fio e tal. O que que eu faço? Eu faço os fios, né? Terminei de fazer os fios, antes de prender os fios, aí sim, isolo o modelo 3D, né? Sim, é assim que eu faço também. Eu deixo tudo pronto. Vamos supor, isolava, esperava ele... Não. Então estamos juntos. Não, eu faço os grampos, deixo de ladinho. Aí isolo, espero secar e coloco no modelo. Show, é isso aí, eu faço assim também. Ótimo. Então, ó, notem que com o zoom, eu dei um zoom legal, gente, ele fica meio que imperceptível, ó, essa outra foto aqui sem o zoom, né? E aí, gente, acrilização, ó, que nem aqui, ó, acrilizei pó líquido, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Acrilizei, gosto lá, tiro o excesso, né? Enfim, feito isso, nuvem de pozinho, e aí, olha lá, aqui é o mesmo, tá, gente? Tirei, dei acabamento e tá ele pronto aí, lindo, adaptado. Gente, mas é claro, se eu não tivesse isolado ele perfeitamente, inclusive em oclusal, vestibular, base, aonde a resina escorresse, que não tivesse isolante, ela ia grudar e não sairia. Não Justamente sairia. por isso. Oi, Rebeca? Não sairia. Não, aí esquece. Justamente por quê? Por causa das emendas das camadas de fotopolimerização do modelo. Ela cria uma retenção mecânica e aí não sai, né? Ó, aqui o modelo, uma plaquinha com expansor e levantamento anterior. Ó, mesma coisa. Fiz os grampos, terminei de fazer os grampos, isolei, olha lá. Secou, prendi. E aí, acrilizei, aí ele está articulado, inclusive, né? Um front platô, olha lá, tá? E aí, ó, Rebeca, você até tinha perguntado, né? Qual que você usa a película, qual que você usa o isolante líquido? Eu vou dizer assim, gente, eu gosto de usar a película em modelos no qual eu vou encapsular. Vamos supor, eu vou fazer uma placa encapsulada, por exemplo, né? Um Maurício, uma Kinamara, uma placa de mordida em resina autopolimerizável, enfim, né? Aí eu gosto de usar a película, né? Porque ela já isola e faz um leve alívio, sabe? E, fica top, a adaptação fica muito boa, né? Agora, em placas de contenção, placas com expansor, ortopedia, eu gosto do aparelho bem adaptadinho. Aí eu uso o isolante líquido, tá? Nesse caso, eu fiz um híbrido, que é o quê? Como eu ia fazer um front platô, eu ia bater a oclusão anterior ali, né? Então, eu fiquei com medo de o acrílico, por um motivo ou outro, eu não isolar direito, né? E grudar no dentinho ali, no incisivo inferior e quebrar esse meu modelo 3D. E eu acho que, assim, segurança na hora do trabalho é tudo, né? Principalmente no caso perder modelo 3D. Então, aí, nesses casos, eu gosto de usar película para o antagonista e no modelo de trabalho eu uso o líquido. Olha lá. Tá dando para ver, Rebeca? Sim, tá perfeito. Olha lá.
Aqui, por exemplo, ó, plaquinha com expansor, ó, mesmo processo, tá, gente? Olha lá, inclusive aqui, articulado e tal, né? Inferior também, né? Gente, forma de fazer alívio, mesma coisa. Imagina que é um modelo de gesso, tá? Não muda. Não né? muda nada, né? Não, zero, Rebeca, igual. É. Esse aqui, o que eu fiz? A mesma coisa. Faço os fios, né? Aí, terminei de fazer os fios, desculpa. Terminei de fazer os fios, isolo, esperei secar o isolante, faço todo o alívio, e aí sim venho e prendo os grampos. Essa é a forma que eu trabalho quando é arcada inferior, que a arcada inferior geralmente próximo ao soalho de língua, ela é muito funda, né? Então você tem que, é bem triangular, você tem que aliviar bem, né? E aqui o mesmo aparelho, olha lá, o superior pronto, front platô, e aqui um inferior, isso inclusive foi para o Leon Daglian, ele mandou para eu fazer. Olha lá. Tá, gente? Então, deixa eu fechar aqui, né? Isso aqui foi o que eu queria passar para vocês. Então, assim, notem que tanto em modelo 3D quanto em modelo de gesso, que a gente quer, eu, pelo menos imagino que a Rebequinha também, que a gente quer deixar bem claro é o quê? Primeiro, pilares para você fazer um aparelho bom, não ter dor de cabeça. Primeiro, um bom isolante, né? Eu hoje, em modelo de gesso, a Rebequinha também, a gente usa o da Clássico. Tem outras marcas boas também, mas é o que eu melhor me adaptei, tá? Modelo 3D, que é o que eu não comentei, o líquido. O que eu estou testando hoje, que logo, logo vai estar aí no mercado, eu creio, né? Segundo o Fernando, CEO da Clássico, é justamente o isolante da Clássico, gente, esse líquido, que na minha opinião... Eu testei outros também, tive essa oportunidade de testar. Esse, para mim, na minha opinião, vai ser top. Eu hoje aqui só uso ele. E logo, logo, eu espero que esteja aí disponível, né? O pessoal da Clássico aí, ó, o pessoal vai adorar, gente. Ai, que legal. Sim, vai ser muito bom, Rebequinha. Ó, o Gilberto, ele perguntou o seguinte, ó. Tem algum perigo de o modelo 3D empenar devido ao aquecimento da resina? Eu imagino que ele fala na hora da autopolimerização, né? Porque a RAC, né? Ela tem o processo de polimerização dela quando você junta o pó com o líquido. Não tem esse problema, Gilberto. Inclusive, você tem, Rebeca? Já teve? Nunca tive. Nunca. Eu também, zero, viu? Inclusive, uma vez, um colega meu falou, ó, você tem que pegar, quando você imprime, vamos supor, a arcada inferior, um exemplo. Né? Você vai imprimir o modelo inferior 3D. Aí você imprime ferradura, né? Pelo menos eu faço isso, né? Só quando o dentista pede base isocalada. Mas a grande maioria não pede. Então, imprime em ferradura. E aí um colega meu falou, ó, coloca uma barra transversal no software CAD mesmo, né? Para ele dar uma estabilidade maior e aí não ter perigo do aparelho. Do modelo... distorcer, inclusive, consequentemente, o aparelho na hora de acrilizar. E aí, por um tempo, eu coloquei essa barrinha transversal. Mas, assim, eu fiz teste, gente, e não tenho dor de cabeça. Hoje, eu não coloco essa barra, tá? Então, Também não. Não tem problema, Gilberto. Fica tranquilo quanto a isso. Até porque a temperatura das resinas, né, na hora de autopolimerizar, é baixa, então fica tranquilo quanto a isso. Ó, o Valtão comentou aí, clássico é top. Ah, clássico é demais, né? Rebeca, agrega mais alguma coisa aí pra gente que eu vou beber uma água aqui que secou. Então, eu acho que entre o modelo digital e o modelo de gesso é exatamente o mesmo processo, né? Sim. É sempre lembrar, isolar, não deixar tocar no fio, esperar secar direitinho e acrilizar, e tanto do método hidratado quanto o pó líquido, né? Sim. Fazendo os passo a passo direitinho, dá tudo certo. Não vai ter erro. Não tem segredo. Não tem. Só deixar secar direitinho que dá tudo certo. Show. É isso aí, gente. Ó, por isso que eu falo, não só
Eu acho que, gente, você oferecer um trabalho de excelência para o teu cliente, não é só você fazer um aparelho muito bem feito, que inclusive, nossa, os ortotécnicos do Brasil, isso aí fazem de olho fechado, né? O pessoal é muito bom, né? Só que você tem que ter um material bom, né? Então, trabalhe com uma resina boa, com fio bom, com isolante bom, sabe? Isso tudo vai ajudar no final das contas, né? Que seja a marca X, Y, Z, mas que seja uma marca, uma qualidade boa, né? Que você chegue ao resultado bom no final das contas, não é verdade? E respeitando o processo, né? Opa, isso é fundamental, respeitando o processo. Por isso que não adianta você passar a carroça na frente dos bois, né? Vai cada processo de uma vez, na sua hora determinada, tanto em modelo de gesso quanto modelo 3D. Se você vai isolar, vamos supor que faz igual a Rebequinha, né, em todos, né? Então vamos supor, faz os fios, tanto no modelo de gesso quanto no modelo 3D, terminou os fios, isola, certo? Esperou secar, prende os fios, acriliza, independente, né? Se for hidratado ou não, Sim. a gente detalhe, né? Se for hidratado, não esqueçam, modelo 3D não precisa hidratar, diferentemente de um modelo de gesso, porque o modelo 3D ele não é microporoso. O que tem, né, aquelas marquinhas, como eu comentei, é marca de emenda de uma camada com a outra, tá? Não precisa hidratar. Se você faz a técnica hidratada, não precisa hidratar o modelo 3D, tá? Então, essa é uma dica também. Mas é isso, respeitar processos, né, Rebequinha? Exatamente. E aí é sucesso garantido, né? Sim, aí é top. Ó, o Luiz está aí, grande Luiz. Ele perguntou se a impressão digital, quanto menos microns for a impressão, melhor fica o modelo? Exato. Se você, vamos supor, se você vai imprimir a 200 microns, você tem uma camada mais grossa. Se você for imprimir a 100 microns, é a metade de 200. Percebe? Então, você tem uma camada mais fina ainda. Se você for imprimir a 50 microns, você tem um quarto da primeira, que eu comentei. Então, é uma qualidade maior ainda. Tá? Então, quanto menor a quantidade de microns, maior a qualidade. Tá? Isso é fato. É claro que, vamos supor, para ortodontia e ortopedia, gente, pode imprimir a 100 microns, que está excelente. Mais que isso, aí eu já não acho legal. Tá? Vamos supor, 150 microns, 200, não é legal. Mas 100 microns está excelente. Você vai ter uma velocidade melhor de impressão, né? Um tempo menor também, e não vai ter dor de cabeça. Pode ficar tranquilo. Certo? Certo. Gente, dúvidas? Imagino que não. Gente, então, antes de tudo, é claro, eu quis, eu e a Rebeca, né, antes da gente começar essa live, a gente comentou, né, que a gente sempre fica, ai meu Deus, como que a gente vai falar, como que vai ser, né, Rebequinha? E aí, vamos falar, vamos ser como se fosse um bate-papo de amigo, né, e essa é a nossa ideia, gente, não só aqui nessa live, eu imagino, mas a grande parte de tudo que acontece na Sobota. Por isso que eu também, como um dos diretores da Sobota, gente, venham para a Sobota, façam parte da Sobota. Todo mundo vai agregar com isso, sabe? E isso, no final das contas, quem vai ganhar não vai ser eu, não vai ser a Rebeca, vamos ser todos nós, não é verdade? Que vamos ter cada vez mais experiências para trocar um com o outro, não é verdade? Coisas que, né, se você for pegar, pelo menos quando eu comecei lá 20 anos atrás, a gente não tinha isso. E hoje a gente está aí, a Sobota está aí para isso. Então, venham, sigam a gente, acessem nossas redes sociais, né, @Sobota_Brasil, né? Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal no YouTube,
tá? Ativem o sininho também, tá? Aí vem aquela parte, deem o seu like se você gostou do videozinho, né? E, gente, façam parte da Sobota, né? Ano que vem, se Deus quiser, esse ano, hoje, inclusive, é a última live, né, que estamos fazendo. Ano que vem, se Deus quiser, gente, vamos voltar com os presenciais, se Deus quiser, né? Eu imagino que o online nunca vai deixar de existir. A pandemia serviu para mostrar isso também, né? Que o online está aí e ele veio para ficar. Só que eu imagino, eu pelo menos, eu adoro presencial. Então, não vejo a hora de voltar. E se Deus quiser, ano que vem está aí, tá bom? Rebeca, quer falar alguma coisa? Eu quero só complementar que a Sobota também ela veio para agregar, né? Com palestras, cursos, lives, então assim, é excelente. Façam parte dessa família, né? Sim, você disse tudo. Nós somos uma família, gente. E ter cada um de vocês, isso não tem palavras, sabe? E, gente, aproveitando, um bom Natal, bom Ano Novo, em nome de toda a Sobota. Fiquem com Deus, se cuidem, né? A pandemia ainda não acabou, então se cuidem, tomem muito cuidado, e ano que vem, se Deus quiser, um ano abençoado para todos, e vamos para cima, que vai ser um ano fenomenal. Pessoal aqui dando parabéns, que isso, eu que agradeço vocês, olha lá, o Marcos, o Luiz, o Valtão, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu já deixando aqui, Rebeca, ó, parabéns, você foi fenomenal. Espero que seja congelada aqui. Opa, espero que seja a primeira de muitas. Você tem muito a agregar aí pra gente. Obrigada, né? Wagner, obrigada. Imagina. Prazer estar aqui dividindo com você, né? Nossa, é uma honra para mim. Que Nossa, isso, pelo amor de Deus. Privilégio. Pelo amor de Deus. Sou muito agradecida por isso. Estamos aí e, gente, sigam a gente e contem com a gente. Contem com a Sobota. Beleza, gente? Gente, Fiquem boa com noite Deus. E boas festas para todos. E se cuidem. Boa noite, gente. Grande abraço. Boa noite. Obrigado Tchau, tchau. a todos. Tchau. Tchau.